Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Capítulo 8. Terceira fase. Como aperfeiçoar o monitoramento dos resultados dos seus processos. A. Quem não monitora seus resultados não gerencia. Seu processo está à deriva. Para ajustar a máquina, é necessário medir tudo, catar todos os desvios, todos os problemas. Vejamos como se faz isso. 8.1. Objetivo do gerenciamento. Foi visto que os itens de controle medem os resultados dos processos. Quais são esses resultados? Gerencia-se um processo para servir a todas as pessoas, ou seja, para servir ao mercado. Portanto, deve-se harmonizar os interesses dessas pessoas de tal forma que todas possam ser satisfeitos. Essas pessoas são 1. Cliente, 2. Acionistas, 3. Empregados, 4. Vizinhos. O cliente é o rei, mas não é Deus. Não se pode satisfazer o cliente às custas do sacrifício das outras pessoas. Qualidade total é o objetivo do gerenciamento do processo. Qualidade total significa qualidade para todas as pessoas. Satisfação para todas as pessoas, clientes, acionistas, empregados e vizinhos. 8.2. Onde está a sua autoridade? Onde está a sua responsabilidade? Sua autoridade é exercida sobre os seus processos, sobre os meios colocados sob a sua orientação, para que os resultados sejam produzidos. Seu processo foi estabelecido porque havia, por partes das pessoas, a necessidade de resultados. Você é responsável pelos resultados do processo perante as pessoas, os clientes, acionistas, empregados e vizinhos. Você só pode assumir a responsabilidade por algum resultado quando tiver autoridade sobre os meios, os processos, necessários para atingir aqueles resultados. Não existe responsabilidade sem autoridade. Quais são os seus resultados? São as características dos produtos, bens e serviços, que afetam a satisfação das pessoas e a motivação e segurança com que trabalha a sua equipe. 8.3. Sequência para a melhoria do gerenciamento. Todo gerente, em qualquer nível hierárquico, poderá melhorar o seu gerenciamento, seguindo as instruções do quadro 8.1. Quadro 8.1. Como melhorar seu gerenciamento do trabalho do dia a dia. Número 1. Faça uma descrição do seu negócio. 2. Defina os produtos prioritários. O que toma mais tempo e o que dá mais trabalho. 3. Faça o fluxograma de cada processo, começando sempre pelo produto prioritário ou crítico. 4. Promova a padronização das tarefas prioritárias. 5. Defina os itens de controle. Para cada produto do seu negócio, qualidade, custo, entrega e segurança. Para pessoas que trabalham no seu negócio, moral e segurança. Número 6. Defina as pessoas e metas para cada item de controle, consultando seus clientes de cada produto e a necessidade da empresa. 7. Vá estabelecendo seus valores de benchmark. 8. Faça gráficos para os seus itens de controle. Padronize os gráficos. 9. Padronize cada processo. 10. Gerencie. Atinge metas. Para as metas padrões, role o SDCA. Para as metas de melhoria, role o PDCA. Vá seguindo a sequência do quadro 8.1 pouco a pouco. Em caso de dúvida, peça ajuda. Nos outros itens deste capítulo são explicados os vários passos para o quadro 8.1. 8.4. Como estabelecer a descrição do seu negócio. Qualquer que seja seu posicionamento hierárquico, você tem um negócio dentro da sua empresa, na qual você trabalha. Você é o presidente do seu negócio, com autoridade sobre todos os meios colocados à sua disposição e assumindo a responsabilidade pelo resultado do seu negócio. Assumir a responsabilidade é cumprir as metas estabelecidas pelas pessoas, clientes, acionistas, empregados e vizinhos. Assumir responsabilidade é cumprir as metas estabelecidas pelas pessoas, clientes, acionistas, empregados e vizinhos. Seu negócio será sempre um conjunto de processos, conjunto de meios,
destinado a produzir determinado fim. Portanto, você pode representar o seu negócio com um diagrama de causa e efeito, onde o seu negócio é o conjunto das causas e os seus produtos são os efeitos, como mostra a figura 8.1. Figura 8.1. Figura 8.1. Na figura 8.1, ela demonstra aonde você tem autoridades e aonde você tem responsabilidades. Você terá autoridade na sua área gerencial, que são os meios, que são matéria-primas, equipamentos, informações, condições ambientais, procedimento, pessoas do seu time. Nesse campo, você tem autoridade. E neste campo, você colocará gráficos do tipo itens de verificação. Nos resultados estarão a responsabilidade. As responsabilidades, você terá os itens de controle. Por exemplo, o resultado final da empresa, é o EBITDA, a satisfação dos clientes, dos empregados, dos vizinhos. Nas responsabilidades estão as metas. Então, nas metas você tem itens de controle. E lá na autoridade, onde você tem autoridade, você tem itens de verificação. Isso é o que é mostrado na figura 8.1. Genericamente, sua função como gerente é exercer sua autoridade sobre os meios, de tal maneira que você possa assumir responsabilidade pelos resultados, manter e melhorar os resultados. Dessa forma, sua descrição de negócios, na figura quadro 2.2 e figura 8.2, deve conter quadro 8.2, como fazer uma descrição do seu negócio. Número 1, faça uma reunião com seus colaboradores imediato e providencie um papel flip chart e pincéis atômicos. Número 2, no papel flip chart, desenha no quadro da parte central, ali escreva o nome do seu setor, por exemplo, financeiro, expedição, vendas, refino, etc. Número 3, descreva na parte baixo quantas pessoas trabalham no seu negócio. Liste apenas aquelas que estão sob a sua autoridade. Se você é um gestor, um gerente, quantas pessoas você tem ali na sua autoridade? Talvez você tenha ali vendedores, supervisores, operadores. Você lista ali o número das pessoas que você tem responsabilidade. Na área da direita, no quadrado, abra um diagrama de árvore e inicie a listagem dos produtos no seu negócio. Número 5. Para cada produto, liste os clientes. Agora, do lado esquerdo do quadro inicial, abra um diagrama de árvore e liste os produtos que você recebe de seus fornecedores. Número 4. Defina os fornecedores de cada produto. Número 8. Pronto. Você concluiu a descrição do seu negócio. Observação. Pendure o flip chart com a descrição do seu negócio na parede e deixe os seus colaboradores refletirem. Pode ser que eles queiram adicionar novas informações. Quando estabilizar, passe a limpo e coloque num quadro para que fique sempre claro qual é o seu negócio de vocês. Figura 8.2. Descrição do negócio, planejamento e controle de produção e distribuição. Neste exemplo, você imagina uma folha em branco e no meio dessa folha você vai colocar o seu negócio, uma coluna escrita negócio. E embaixo você vai colocar sua missão, pessoas e equipamentos. Do lado direito, você vai colocar mais duas colunas e do lado esquerdo mais duas colunas. O lado direito, você vai colocar os produtos. E mais à direita, a segunda coluna da direita, após o meio, você vai colocar os seus clientes. O que poderia ser canais? Onde você vende esse produto? Começando pelo seu negócio, neste exemplo nós vamos colocar um negócio com planejamento e controle de produção. O que seria o seu produto nessa coluna à direita? Poderia ser projeto, poderia ser tabela de preço emitida, tabela de preço avaliado, linhas que vão ser abastecidas, rotatividade do seu estoque, produtos distribuídos, previsão de vendas, tudo estaria nessa coluna. Como disse, na segunda coluna estariam seus clientes. Onde você vai vender esse produto? Pode ser um canal online, físico, pode ser um departamento que você vai estar prestando serviço para esse departamento. Do lado esquerdo, você vai colocar os seus insumos. Seus insumos seriam a política de preço, as encomendas, a capacidade fabril, a legislação, a programação de retirada, a solicitação e esforço de produto. E na segunda coluna, à esquerda, seus fornecedores. No caso, se você trabalha no varejo, o seu fornecedor pode ser o seu centro de distribuição. Ou pode ser
O fornecedor, quem está demandando aquela atividade para você. Poderia ser a diretoria comercial, diretoria de vendas, diretoria administrativa. Então, é isso. Essa é a figura 8.2, que fala sobre a descrição do seu negócio. É importante na descrição do seu negócio que você tenha também a missão. Por exemplo, garantir a produção e distribuição. E as pessoas que você vai gerir. Se você gere uma pessoa, 5 pessoas, 10, 20 ou apenas 2, não tem importância. Tem que estar lá as pessoas. E os equipamentos. O que você utiliza como equipamento? Você pode utilizar, por exemplo, os terminais, os microcomputadores, a impressora, o telefone, a calculadora, o fax. Ou se for numa loja de varejo, o seu ponto de venda, os seus equipamentos. Então, isso seria a descrição de negócios na figura 8.2. A listagem dos meios colocados sob a sua autoridade são as pessoas, equipamentos, etc. Os seus principais fornecedores, bem como as especificações dos produtos que você recebe de cada um. Listagem dos seus produtos, bens e serviços, vendáveis ou não. Entre esses produtos podem estar incluídas informações, escória, fumaça, rejeitos, etc. Os principais clientes, o interno e externos de cada produto, bem como as especificações dos seus produtos estabelecidas pelos clientes. Procure definir a missão do seu negócio. Lembre-se que a missão final de qualquer organização, o mesmo trabalho humano individual, é satisfazer a necessidade humana de sobrevivência. Se seu negócio faz alguma coisa para alguém, essa é a sua missão. Em certa empresa, o chefe de manutenção colocou como missão do seu negócio consertar o equipamento da empresa, no que foi muito criticado. Depois, ele mudou para garantir o funcionamento perfeito e contínuo, no que foi muito elogiado. Defina agora a sua visão para o futuro do seu negócio. O seu sonho. Mesmo que a sua empresa não tenha visão definida, discuta a visão como sua equipe. Procure atingir um consenso. Por exemplo, um gerente de manutenção e sua equipe assim definiram a visão. Queremos ser reconhecidos na empresa e em toda a comunidade de especialista em manutenção como uma unidade excepcional e um exemplo no nosso país. Essa visão deverá ser compatível com a visão da empresa se existir e constituir um motivo inspirador para o trabalho da sua equipe. Nós, seres humanos, gostamos de perceber que nosso trabalho constrói algo nobre e bom para os nossos semelhantes. O anexo G mostra o exemplo de desenvolvimento do gerenciamento da rotina numa área industrial. 8.5. Como identificar seus produtos e seus clientes internos e externos. Para que você sinta mais facilidade em determinar os seus produtos, imagine o presidente da empresa, sua gerência. Figura 8.3. A origem e abrangência dos seus itens de controle. Imagine se você é um presidente de uma pequena empresa, e aí nessa pequena empresa você tem matérias-primas, equipamentos, informações, condições ambientais, procedimento e pessoal como itens de verificação. Em produtos, qualidade intrínseca, custo, preço, prazo, lucro e margem. Na entrega, local certo, qualidade certa e prazo certo. Na segurança, dos clientes, dos vizinhos, dos empregados e em pessoas a moral. Característica que mede a qualidade total, portanto, satisfação de todas as pessoas. Exatamente aí está o seu item de controle. Imagine a sua empresa situada do outro lado da rua e pergunte: que produtos vendemos para a outra empresa? Por exemplo, se você é chefe de recursos humanos, um produto seu poderá ser um recrutamento realizado. É chefe de compras, um produto seu poderá ser a compra realizada. Identifique agora os seus clientes internos e externos de cada produto e procure saber quais são suas necessidades em qualidade, custo, preço, entrega, prazo, quantidade, local, etc. Existem clientes? Se não existe, elimine o produto e todo o seu processo. 8.6. Como estabelecer seus itens de controle? Para cada produto identificado, devemos medir a sua qualidade intrínseca, seu custo, suas condições de entrega e sua segurança do usuário desde o produto. Comece pelos produtos prioritários, definindo os itens de controle referentes às necessidades de seus clientes. Quadro 8.3. Método para determinar os itens de controle do gerenciamento da rotina de todos os níveis hierárquicos. Número 1. Reúna o staff e seus colaboradores imediatos. Número 2. Pergunte quais são seus produtos. O que fazemos aqui? Tudo aquilo que foi feito para atender a necessidade de alguém, ou de uma decorrência disso. É um produto, um bem ou um serviço? Número 3. Quem são seus clientes, o interno e o externo de cada produto?
Quais são as necessidades dos nossos clientes? Vai e pergunte pessoalmente. Itens de controle de qualidade. Podemos medir a qualidade, o atendimento da necessidade do nosso cliente, de cada um dos nossos produtos? Nossos clientes estão satisfeitos? Qual o número de reclamação? Qual o índice de refúgio? Itens de controle de custo. Qual planilha de custo de cada produto? Faça você mesmo, ainda que os números aproximados. Não espere pelo departamento de custo, nem tenha medo de errar. Qual o custo unitário do produto? Itens de controle de entrega. Qual a porcentagem de entrega fora do prazo para cada produto? Qual a porcentagem de entrega em local errado? Qual a porcentagem de entrega em quantidade errada? Etc. Itens de controle de moral. Qual é o turnover da sua equipe? Qual o índice de absenteísmo? Qual o número de causa trabalhista? Qual o número de atendimento de postos médicos? Qual o número de sugestões? Itens de controle de segurança. Qual o número de acidentes em nossa equipe? Qual o índice de gravidade? Qual o número de acidentes em nosso cliente pelo uso do nosso produto? Letra B. Por exemplo, qual seria a quantidade intrínseca do seu produto? Um novo empregado recrutado. Em certa empresa decidir considerar um novo empregado que deixa a empresa antes de 6 meses, como sendo um recrutamento não conforme. Se você contar quantos recrutamentos não conforme existe a cada 100 recrutamentos realizado, você passou a ter um índice de recrutamento não conforme, que é o item de controle. Outro exemplo de item de controle da qualidade intrínseca de produtos seria índice faturado defeituosamente, índice de pedidos de compra defeituoso. Aonde existe papel, existe erro. Número de reclamações de clientes, índice de dispersão de resultado, dimensão de propriedades físicas e químicas. Quais as características dos seus produtos exigidas pelos nossos clientes? Devemos avaliar o custo agregado em cada gerência e em cada produto. Isso deve ser feito pelo próprio gerente. O rateio de despesas administrativas não interessa. Só interessa o custo agregado na própria gerência e sobre o qual você exerce controle. Como os preços de compra de matérias-primas e salários podem variar muito, convém ao gerente ter itens técnicos de controle de custo, além dos custos de seus produtos em valor monetário. Por exemplo, consumo de energia em quilowatts, número de cópias de xerográficas por pessoas, homens-horas por unidade. Esses itens técnicos devem ser os 3 ou 4 os mais importantes escolhidos na planilha de custo. Compare os valores do benchmark. Os itens de controle de entrega referem-se ao prazo certo, local certo, quantidade certa, mistura certa. Qual o prazo desejado pelo cliente? Por exemplo, índice de cumprimento de programação, índice de entregas realizadas fora do prazo, índice de entrega de quantidade errada, número de aulas iniciada ou terminada fora do horário. Os itens de controle referem-se à segurança dos clientes no uso dos seus produtos, responsabilidade civil pelo produto, ou Product Liability. Deve ter ocorrências que não conformidades antecipada, de forma tal que os acidentes não ocorram. Utilize o FMMAFTA. No tocante à sua equipe, sabemos que você é responsável pela sua motivação e segurança, portanto é necessário medir e comparar com a meta. A motivação de sua equipe é medida pela moral. O índice de controle deve ser defensivo. Índice de turnover de pessoal, índice de absenteísmo, índice de procura de postos médicos, índice de causas trabalhistas, etc. O ofensivo, número de sugestões, percentual de efetivo total, que participa em grupos de CCQ, índice de atendimento ao cronograma de reuniões CCQ, etc. Os itens de controle de segurança são mais conhecidos, são números de acidentes, índice de gravidade, índice de frequência, etc. A figura 8.4 mostra a sequência para a definição de itens de controle para o caso de uma diretoria de logística. Figura 8.4. Exemplo de sequência para a definição de itens de controle de diretoria de logística. Uma empresa simbólica. Missão logística. Qual é o produto? Produtos entregue aos clientes. Clientes. Clientes externos. Necessidade. Prazo. Produto conforme. Qualidade, volume, de faturamento correto. Integridade do produto e custo de entrega. Chegamos aos itens de controle. E aí, quais são os itens de controle? Números de pedidos de entrega aos clientes no prazo, carteira de pedidos versus o faturamento, é o lead time, número de divergência entre os pedidos entregues relativos a produtos conforme pedido, quantidade, integridade, faturamento,
e custo de entregas por pedido. Esses seriam os itens de controle para esse produto. Outro exemplo de produto: produção planejada. Quem são os clientes? Manufatura de venda. Qual é a necessidade? Necessidade, modelo e prazo. Obedecendo às restrições de manufatura. Qual é o item de controle para este produto? Produção planejada versus realizada. Quantidade e modelo. Mais um produto. Produção abastecida. Quem é o cliente é a manufatura. Qual é a necessidade? Qualidade de prazo. Item de controle. Número de matérias-primas faltante na produção. Quantidade liberada é necessidade. Números de NCM, não conformidade com a matéria. Flexibilidade no fornecimento. Baixo custo, aquisição de estoque seria outras 3 necessidades. Quais são os itens de controle? Evolução do custo de matéria-prima, evolução do custo de material direto e valor do estoque total. 8.7. Como estabelecer seus itens de controle prioritário? Itens de controle são características que precisam ser monitoradas para garantir a satisfação das pessoas. Assim, faça uma avaliação, levantamento de dados para saber a situação atual de cada item de controle. Essa avaliação deve ser simples. Por exemplo, de cada 500 faturas emitidas, quantas estão certas e quantas contêm erro? Agora avalie se a situação atual é boa ou ruim para cada item de controle. O seu cliente está satisfeito? Defina como item de controle prioritário todo item de controle cujo valor esteja aquém do desejado. Toda meta recebida no desdobramento das diretrizes gera imediatamente um item de controle prioritário. Por isso, um problema. Portanto, existem 2 tipos de itens de controle: aqueles de seu próprio gerenciamento da rotina e aqueles definidos como desdobramento das diretrizes, proveniente de alta administração. Pode também ocorrer coincidência de um ao outro. Os itens de controles definidos pelo desdobramento das diretrizes são prioritários em relação aos do gerenciamento da rotina. Disponha os itens de controles prioritários num quadro, como mostrado no quadro 8.4. 8.4. Exemplo de quadro de itens de controles prioritários. Produtos ou função. Vendas. Itens de controle. Market share do produto XY. Unidade de medida. Porcentagem de vendas sobre o total das vendas de produto similar. Prioridade. ABC. A. Frequência. 1 vez por mês. Método de controle. Quando atuar? Sempre que for inferior a 50%. Como atuar? Convocar reuniões dos gerentes, vendedores da área e assistência técnica, determinar as causas e execução das ações. 8.8. Como estabelecer seus itens de verificação? Os itens de controles são muito importantes, porque são estabelecidos sobre os resultados, ou seja, sobre a sua responsabilidade. No entanto, também é importante para o gerente conhecer seu processo, onde reside a sua autoridade. O conhecimento do processo, os meios, é feito por meios dos itens de verificação. Os itens de verificação medem o desempenho dos componentes do processo. 1. Equipamentos. 2. Matérias-primas. 3. Condições ambientais. 4. Aferição dos equipamentos e medidas. 5. Cumprimento dos procedimentos operacionais padrão, etc. Exemplos: equipamentos, tempo de parada no mês, números de parada, tempo médio de falhas, etc. Matérias-primas, característica da qualidade da matéria-prima, níveis de estoque, etc. Condições ambientais, temperatura, níveis de poeira, umidade, etc. Os itens de verificação do gerente são os principais fatores que afetam seus itens de controles prioritários. Portanto, as definições dos itens de verificação decorrem de uma análise e de um processo de desdobramento. Cada item de controle prioritário, o efeito, deve ter um ou mais itens de verificação, que são as causas, relacionado com eles.
Seus itens de verificação serão os itens de controles dos seus colaboradores ou de seus fornecedores. Deve ser estabelecido itens de verificação sobre as características dos produtos que você recebe de seus fornecedores. 8.9. Como coletar os valores benchmark e estabelecer suas próprias metas. É importante para todos os gerentes saber se alguém já tem valores melhores que os seus benchmarking. Se você encontrar valores melhores que os seus, procure saber o concorrente conseguiu fazer isso, como foi isso. Faça uma avaliação e veja se vale a pena copiá-los. Se valer, copie, depois você tenta superá-los. Sua empresa só será competitiva se todas as suas gerências forem competitivas. É por isso que o gerente deve procurar os valores do benchmark para seus itens de controle. Existem 3 tipos de benchmark. 1. O interno, quando você compara atividades semelhantes dentro de sua mesma organização. 2. Competitivo, quando você compara com as atividades semelhantes às dos concorrentes. 3. Funcional, quando você compara atividades semelhantes conduzidas dentro da empresa e de ramos diferentes. Quando o gerente nunca buscou um valor de benchmark, ele geralmente duvida que vai conseguir esses dados. No entanto, com o decorrer do tempo, ele descobre que várias fontes podem gerar esses resultados. Literatura técnica, visita a concorrentes, fabricantes de equipamentos, organizações mundiais do mesmo setor, organizações mundiais de fabricantes, congressos, fornecedores, distribuidores, consultores, etc. Como já foi dito, não existe gerenciamento sem meta. O mercado, as pessoas, exigem níveis de qualidade cada vez maiores, custo cada vez melhores, mais baixo, e condições de entrega cada vez melhores. As metas se originam no mercado e devem provocar o melhoramento contínuo dentro da empresa. O melhoramento contínuo, ver a figura A5 no anexo A, no nível de sua gerência, é uma necessidade de sobrevivência e uma característica de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. As metas de melhoria podem vir da alta direção por meio do desdobramento das diretrizes anuais do presidente ou do próprio gerente. As metas provenientes da alta direção são mandatórias e prioritárias. No entanto, o gerente pode ter suas próprias metas. Existe uma regra prática para estabelecer metas de melhorias na gerência. Reduzir pela metade de um ano a diferença entre o valor médio e o ano anterior, valor teoricamente possível a ser atingido. Por exemplo, se o número médio das reclamações do ano passado tiver sido de 16, a meta deve ser reduzida para 8 em dezembro deste ano. Lembre-se, quando a meta é audaciosa, ela impõe soluções criativas e audaciosas. Quando a meta é tímida, as soluções são tímidas. Metas audaciosas impõem mudanças revolucionárias. Nem sempre os resultados finais é o sucesso. No entanto, se houver trabalho árduo na direção, na meta acaba conseguindo um bom resultado. 8.10. Como definir seus problemas? O que é um problema? É a diferença entre o seu resultado atual e o valor desejado, chamado meta. A essência do trabalho de um gerente é melhorar os seus resultados de tal forma que o somatório do seu trabalho assegure o ganho de produtividade e, portanto, de competitividade. Logo, a essência do trabalho de um gerente é atingir metas. Portanto, a essência do trabalho de um gerente é resolver problemas, e resolver problemas é atingir metas. Quanto mais problemas você tem, melhor gerente você é. Quem não tem problema, não está gerenciando. Todo gerente tem que se tornar um exímio solucionador de problemas. Isso é indelegável, pois é a essência do seu trabalho. Existem problemas bons e problemas ruins. Problemas ruins são as anomalias, os desvios do padrão e deve ser eliminado o quanto antes. São aqueles inesperados. Problemas bons são os que surgem a partir de uma nova meta de melhoria. Esses sempre existirão. O gerente deve iniciar seu trabalho da melhor maneira, atingindo sempre metas e solucionando problemas. Pelo pior problema, ou meta prioritária, ou produto mais problemático.
A partir deste ponto, e somente então, atua-se no processo melhorando-o, é o Kaizen, ou propondo um processo inteiramente novo, como uma nova tecnologia, uma inovação. 8.11 Tópicos para reflexões da Kumbuka. O grupo deve discutir o significado de qualidade total com o objetivo do gerenciamento de trabalho, de qualquer processo. Letra B. Qual o significado de satisfazer o cliente? E satisfazer o acionista? E satisfazer os empregados? E satisfazer os vizinhos? Qual o papel do mercado financeiro, do sindicato, das organizações reguladoras e ambientais? Letra C. Seria interessante que cada membro do grupo definisse as suas responsabilidades da empresa. Ou outros membros concordam? Letra D. Qual a importância do conhecimento no negócio de cada um dentro da empresa? Os membros do grupo poderiam dizer o que conhece no seu negócio. Faça um exercício. Escolha um dos membros como cobaia e faça a descrição do seu negócio, seguindo o quadro 8.2. Letra E. Faça novo exercício. Procure definir a missão da sua empresa. Depois compare com as definições de outros grupos de Kumbuka. Deixe a proposta do grupo escrita em Flipchart, pregado na parede na sala de reunião para que os outros grupos vejam. Letra F. Faça outro exercício. Proponha uma visão para a sua empresa e depois compare com a proposição de outros grupos da Kumbuka. Deixe a sua proposta de visão também na parede na sala de reunião. Letra G. O grupo de Kumbuka está consciente de que a sua empresa pode ter centenas, milhares de produtos internos e externos vendáveis e não vendáveis, bens e serviços, cada um com seus clientes. Letra H. Gerenciar e assumir responsabilidades perante as pessoas pelas características destes produtos. Discuta o nível do gerenciamento em sua empresa. Lembre-se, só se gerencia aquilo que é medido. Letra I. Cada membro define um de seus produtos e o grupo ajuda a definir alguns itens de controle desse produto. Letra J. Agora defina itens de controle sobre a sua equipe pessoal de cada um. Letra K. Discuta o significado de item de controle e seu relacionamento com uma meta. Discuta a necessidade de representação gráfica do item de controle, da padronização dessa representação e da gestão à vista. Letra L. Discuta a origem das metas, como estabelecê-las. Correlacione com a meta e problema. O grupo concorda que gerenciar é atingir metas e resolver problemas. Vocês dominam bem o método de análise de solução de problema, o PDCA? Letra M. Verifique o anexo A. Discuta o PDCA como método gerencial. Discuta o conceito de problema ruim, anomalia, e de problema bom, provocado pelo estabelecimento de novas metas. Como tratar cada um. Letra N. Como estabelecer os itens de verificação.